Boa noite, seja bem-vinda. Eu sou Bruna Pereira e eu ajudo você a comer saudável, sem glúten, sem ter que deixar de comer o que você mais gosta. E para mim é o principal. Por quê? Porque uma alimentação sem glúten, ela não precisa ser restritiva. Ela não precisa deixar de comer o que você gosta, deixar de comer aquela pizza em família gostosa da noite, né? Ai, chega sexta-noite, eu quero comer uma pizza. Ai, não, mas eu não posso porque eu não posso consumir glúten. Ai, vamos comer um hambúrguer? Ai, eu não posso porque eu não posso comer glúten. Ai, vamos comer. Aqui na minha região tem muita massa, né? Muito pão, muita cuca. Ai, eu não posso comer isso. Ai, eu não posso comer aquilo. E afinal, pode? Pode sim, você pode comer tudo que você mais gosta, tudo que você mais deseja comer é possível fazer sem glúten. Então sempre que eu te falo que é possível, é porque eu sou uma alucinada por comida, eu amo comer. Sabe aquela pessoa que é apaixonada por gulodices assim? Por pizza, por hambúrguer, por pastel, por esfirra, por tudo isso. E quando eu excluí o glúten da minha alimentação, eu não queria deixar de comer. E o que eu tive que fazer? Aprender. Porque afinal de contas eu não encontrava nada que tivesse sabor, que tivesse o gosto igual das outras comidas. E eu fui indo, uma longa caminhada para aprender a fazer tudo que eu mais gostava. E eu gosto de bastante, então eu tive que aprender vários pratos diferentes. E hoje eu tô aqui para te mostrar como é possível você ter uma alimentação gostosa, saudável e sem glúten, sem gastar R$ 1 a mais do seu orçamento para ter isso. O que geralmente a gente condiciona? E o dia que eu tiver dinheiro eu vou começar, eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou me preocupar com a alimentação. Agora eu tô com muita pressa, eu tô correndo sempre, eu não tenho como ter preocupação com a comida. Eu como isso mesmo, vai sempre achando um jeito de comer o que tem à disposição. Eu troco, eu como uma salada, eu como uma carne e fica se privando. Isso é muito ruim, muito chato. Por quê? Vai ter uma confraternização, não vai poder comer. Não vai poder comer. Vai ter aniversário de criança, que tem pastel, que tem risoles, que tem docinhos. Eu não posso comer. Poxa vida, né? Eu acho que um dos prazeres é a comida. Aquela comida com sabor, aquela comida gostosa. E você não precisa abrir mão disso, muito menos ter que gastar mais para ter isso. Por quê? Porque tem meios de fazer sem gastar. E é isso que eu quero te passar. Ai, que bacana! Olha só, eu tô lendo. Se eu errar, me perdoa. Aretuzzi. Meu sonho é comer pizza. Sabe que foi um dos meus incansáveis desejos. Por muito tempo, eu amo pizza, amo assim, alucinada. Sabe que lá, eu troco, tem que comer uma refeição rápida, pode ser uma pizza, né? E eu por muito tempo eu falei, não pode deixar de comer e não pode não ter uma pizza sem glúten. E afinal não tinha mesmo, né? E eu falava, não. Isso daqui, e fazia uma, ficava horrível. Fazia. Até que um dia fiz a pizza e falei, que alegria! A pizza foi um dos meus primeiros pratos, assim, que de fato ficaram gostosos mesmo e que daí abriu o horizonte. Eu falei, não, se fica gostoso, tudo pode ficar gostoso, é só porque tá me faltando alguma coisa. Me faltava tudo, na verdade, né? Me faltava conhecimento, me faltava técnica naquela época. Eu não sabia juntar a lé com cré que desse certo. Era aquilo lá que era entre tentativas e erros. Eu sempre brinco que o meu marido, ele foi guerreiro. Eu dava pão para ele comer, ele experimentava tudo. E daí eu dava o pão, coitado, era horrível. Depois eu ficava tentando fazer bolo, ele colocava assim o garfo, esfarelava tudo. Então, quando eu te digo que todo o seu desejo de comer é possível, é porque é possível. Dentro da alimentação sem glúten e saudável também, gente. É muito importante porque você consegue aliar os dois, você consegue aliar ingredientes bons e uma alimentação gostosa, porque também de nada vale, né? Eu quero comer sem glúten, mas é só umas gororoba. Eu até tento, mas tenho que comer sempre a mesma coisa. Quem que não
sempre no mesmo. Ai, eu não posso mais comer glúten. Daí o meu café da manhã é ovos mexidos e pasta de amendoim com alguma coisa. Eu sou suspeita porque eu amo ovos. Eu sempre falo que eu jamais conseguiria ser vegana por questão mesmo de gostar. Sabe aquele sabor? Eu adoro ovos. Ovos cozidos, ovos fritos, sem óleo, né? Só fritinho assim com a frigideira e o vapor. Enfim, vamos voltando. É possível você fazer todos estes alimentos gostosos sem ter que cair na mesmice de comer sempre a mesma coisa. E sempre a mesma coisa é insustentável. Eu sempre dou o exemplo do frango com a batata doce. Quem tirou o glúten da alimentação e caiu no frango com a batata doce? Coxinha de frango com batata doce, pão, aquele enroladinho assim de frango com batata doce, croquete de frango com batata doce, tudo vira frango com batata doce. Chegou um tempo, quando eu aprendi a fazer o croquete de frango com batata doce, que era meio coxinha, não sei, coxinha, um pouco virava bolinha, tudo era frango com batata doce. Ficou ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, virou até pastel de frango. Ai, Jesus amado. Eu não podia mais ver, repugnei a tal da batata doce, que tudo eu sentia o gosto. E na verdade não é que o alimento seja ruim, é porque eu estava comendo totalmente errado. Não sabia fazer, não sabia o que fazer com ele, virava tudo com batata doce. E olha, ela é ótima. Tu consegue colocar em vários pratos sem nem saber que ela tá lá dentro. Hoje em dia eu faço um purê de batata doce, que ele é um agridoce com umas castanhas de caju, que tu nem diz que é batata doce. É um purê delicioso com leite vegetal, que tu fala assim, "Ah, nossa!" Ai, olha só, a Bruna Franciele, Brum, ela colocou, tento sempre adaptar as farinhas sem glúten a receitas que eu já tenho. E como é que fica? Me conta. Porque no geral é um desastre. Eu era confeiteira. Até eu tenho um açúcar aqui assim, ó, que ele tá comigo já faz tempo, porque eu uso para dar aula, de demonstração. E eu achava assim, como que eu vou fazer receita sem glúten? Eu faço bolo, eu faço um monte de comida gostosa, é moleza. Vou lá e vou trocar e vai dar certo. Daí fui lá no mercado, comprei farinha de arroz, que eu olhei na internet e eu achava assim, ah não, farinha de arroz não tem glúten, né? Eu sabia que milho e arroz não tinha glúten, eram os únicos ingredientes que eu sabia que não tinha glúten. Fui lá e comprei. Eu falei, eu faço bolo, já sei fazer, vou fazer bolo. Nada dava certo, foi uma decepção. Eu tentava e não dava, tentava e não funcionava. Ai, que bacana! A Valesca contando que ela fez um bolo de banana com chocolate e aveia. Ai, que delícia! Coisa mais boa. Que ela eliminou o glúten da alimentação. Isso é magnífico. Eu sempre bato na tecla, você vai sempre me escutar falando. Retira o glúten e se desafia, se testa. Não é por mim, não é porque eu tô aqui falando, é por você. Se você fala assim, eu só vou tirar o pãozinho, mas o resto eu vou continuar comendo, porque o pão tem glúten, o pão me faz mal, né? Eu sempre digo, faz o teste, se desafia, fica 1 semana pelo menos, mas é sem nada que tenha glúten. Ai, Bruna, mas eu não sei o que tem glúten. Então, para tudo, agora escuta. Tudo que tem glúten, às vezes eles estão até onde a gente nem imagina, são produtos que ficam meio escondidinhos, né? Mas tudo que tem glúten, que contém glúten, o que é o glúten? Vamos puxar um pouquinho mais de trás. O glúten, ele é uma proteína que fica lá dentro do grãozinho, do germe, do trigo, mas não é só no trigo. Então, ele tá na cevada, ele tá no malte, ele tá no centeio, ele tá lá escondido em vários outros grãos. Escondido não, né? Tá lá dentro do germe. Então, às vezes você tira o pão, mas não é só no pão, é tudo que leva trigo. Tudo que tem o malte, cevada, o centeio. Daí vai lá e compra, eu comprei um pão de farinha integral e centeio, mas achando que estava fazendo uma substituição mais saudável e no fim acaba consumindo o glúten da mesma maneira. Cuidado, lê sempre os rótulos, porque às vezes extrato de tomate tem glúten, às vezes até laticínios tem glúten,
porque é acrescentado outros ingredientes que tenham glúten e daí acontece isso. Então, quando você elimina por completo. Faz o teste. Tira o glúten da alimentação como um todo. Substitui. No café da manhã faz um bolinho, pega lá, vai lá, tem infinitas receitas que eu coloco de café da manhã prático, que tu pode fazer em 1 minuto. Troca, cuida o almoço para não consumir massas, não consumir produtos que você saiba que tenha glúten, os que não sabe também, né? Cuidado. Troca o café da tarde, troca o jantar, cuida a alimentação como um todo. Retira o glúten. Ai, eu gosto de cerveja, Bruno, eu não vou deixar de tomar minha cervejinha no final de semana. Compra cerveja sem glúten. Quer beber cerveja? Bebe sem glúten. Daí você testa. Os primeiros 3 dias você vai sentir que a barriga já começa a desinchar. Sabe aquela sensação de estufamento? Mulher é muito rápido. Aquele botão da calça, quando incha, começa a apertar, da calça jeans começa a incomodar. Retirou o glúten, você vai ver que já começa a desinchar. O corpo ele desincha como um todo, isso é maravilhoso. Depois você vai vendo 1 semana. Ai, Bruna do céu, como mudou! E muda, você já sente melhora na disposição, já começa a estar diferente, o organismo já começa a te agradecer, você já começa a ver os resultados. Então faz isso por você. Se autodesafia e fala, eu vou retirar o glúten da minha alimentação por completo como um todo. E você vai ver a diferença. E depois disso, só vai. É maravilhoso, tem muitos aspectos. Eu falo que, assim, o peso, ele é brinde, porque tem tantos outros benefícios de uma alimentação sem glúten que o fato de você emagrecer acaba sendo mero coadjuvante. Emagrece. Sim, emagrece muitas vezes bastante. Eu mesmo emagreci 12 quilos desde nesse período de 4 anos, assim, que eu retirei por completo o glúten da alimentação. Nessa caminhada eu perdi e isso foi bônus, assim, o peso foi mero detalhe, porque melhorou cabelo, melhorou pele, melhorou esse inchaço. Eu tinha enxaqueca que eu tinha que parar no hospital, que nada resolvia, tinha que ir lá ficar tomando remédio na veia, era horrível e tudo era da alimentação. Então, quando você fizer, depois me conta. E marca assim, hoje eu não vou, determina o dia, hoje eu não vou mais consumir, começa e daqui 5 dias, 7 dias, aí você pesa. Valeu a pena? Não valeu. E depois me fala, que eu adoro saber. A Franciele comentou, isso daí é um outro processo, né? Depois que você retira, você vai vendo, por quê? É o frango com a batata doce. Ficou um dia sem comer, ficou 2 dias, tudo certo. Daí vai o terceiro comendo o frango com a batata doce, a coxinha, o croquete, tudo. Vai que enjoa. A gente começa a fazer os pratos, as preparações, e esse é um erro de ter farinhas que apenas vai substituir um por um, pega mix pronto e não funciona. Às vezes uma receita dá certo, às vezes outra não. Isso é tudo uma questão de estrutura. Cozinhar sem glúten é completamente diferente da cozinha tradicional. Então, um dos pontos positivos é que a gente reseta tudo, reseta a saúde e reseta também a maneira como a gente aprendeu. Então a gente começa a aprender novamente, aprende quais as combinações de farinhas que dão certo, aprende como é o método para o bolo ficar úmido, ficar fofinho, não esfarelar, como o pão crescer, como comer tudo que você mais deseja sem glúten. Então vamos lá. Qual é o meio de você fazer essa troca por uma alimentação saudável, sem glúten, gostosa, sem gastar? Tem um meio que é muito simples e assertivo. Por isso que eu estou com açúcar. Todas nós vamos ao mercado, certo? Em algum momento a gente vai. Ou é para fazer compras para semana, ou é para fazer compras para o mês, ou é para fazer, hoje eu vou fazer um almoço especial, eu vou lá que tá faltando algum ingrediente. Faltou arroz, faltou farinha, faltou açúcar. Vai no mercado, certo? Então, qual é o meio de você fazer
para ter alimentos saudáveis sem gastar. É substituir. Esse é o melhor jeito de iniciar, de dar o primeiro passo e não condicionar. Não condicionar para ter dinheiro para ir lá comprar, não condicionar, quando o vento, a temperatura, tudo tiver em conformidade, eu vou começar. Não faz isso, porque a espera do vento perfeito, da temperatura ideal, da umidade, né, nunca chega. Então a gente fala e vai, porque se esperar a gente não faz. Então, olha só, como eu falei do açúcar, todo mundo vai comprar açúcar. Hoje até eu fui comprar açúcar demerara porque eu tinha uma aula e daí eu falei, eu já vou comprar um pacote fechado para mostrar. Ó, esse açúcar que tá aqui há muito tempo, na verdade, que ele é só para demonstração, ele é um açúcar refinado, união, que muitas pessoas usam nas suas casas tradicionalmente, certo? Esse açúcar aqui, ele tem o valor, o preço dele, de R$ 3,80, o pacote de 1 kg, certo? Esse açúcar demerara também, eu paguei R$ 3,90, R$ 3,80, mas foi a mesma coisa. O mesmo açúcar. Vai adoçar, o mesmo açúcar não, né? Vai adoçar, vai conter fibras, vai conter nutrientes e não passou por processo de refinamento, não passou por adição de nenhum produto químico para branquear, para ficar clarinho. Não passou por nada. Esse açúcar aqui, ele teve 1000 processos na indústria para ele chegar fininho, para ele chegar branquíssimo, para ele ser assim. Logo, o açúcar demerara, você vai estar consumindo um açúcar mais saudável, que preserva as propriedades e com o mesmo preço, exatamente o mesmo. Então, quando você quer trocar sem gastar, é substituir. O primeiro passo vai ser você já ir no mercado com a mentalidade assim, eu vou trocar. Eu vou pegar algo que eu tenho o hábito de consumir e substituir. Então eu vou pegar e vou iniciar pelo açúcar. Hoje eu não vou mais consumir o açúcar refinado que eu consumia, o açúcar cristal que eu consumia, aquele branquíssimo, e vou trocar. Então escolhe um outro açúcar, escolhe um açúcar mascavo, um açúcar demerara, um açúcar de coco, qualquer outro açúcar de melhor qualidade. Por que eu trouxe o açúcar demerara? Porque quando você faz a troca e você não quer gastar, às vezes você consegue o mesmo valor, você consegue equiparar. E esse é um caso, você não precisa estar investindo nada mais pela compra que você já ia fazer, vai conseguir utilizar com muita versatilidade nas receitas, porque o açúcar demerara ele vai poder ser utilizado para bolo, ele vai ser utilizado para fermentação do pão, ele vai ser utilizado, enfim, para qualquer preparação que vá açúcar, você vai poder utilizar ele. E não gastou nada, simplesmente trocou. Daí agora eu quero te mostrar de um outro ângulo, um outro meio de observar. Outro detalhe que me falam bastante é assim, Bruna, mas eu vou lá e compro farinhas e gasto muito, não, é muito mais caro. Daí eu vou abrir um parênteses. Quando não se sabe quais as quantidades comprar, quando não se sabe quais as farinhas comprar, quando não tem o direcionamento aonde comprar, de fato vai sair caro. Porque daí você compra uma quantidade absurda que não precisava, estraga, passou da validade, perde. Você foi lá e comprou no supermercado, que não é o lugar de comprar os produtos, para fazer receitas naturais, saudáveis, você gasta mais porque lá eles não querem vender para nós, eles têm o público deles e tá tudo certo, a gente vai buscar os ingredientes aonde tem o valor menor. Então tem locais que só vendem esse tipo de produto, só vendem ingredientes saudáveis, só vendem ingredientes, inúmeras farinhas, né, ingredientes que a gente busca
com um valor bem menor. Por quê? Porque eles querem vender para nós. Eles têm uma quantidade maior, eles buscam um preço melhor para nós. Nós somos o cliente deles. Então, daí você vai no lugar certo, você não gasta. Você apenas troca. Quando você tem a receita boa com o passo a passo, que não desperdiça, também você não gasta. Então tudo é uma compilação, né? É a junção de tudo. Se você vai lá meio assim sem saber, vai gastar. É igual eu. A primeira vez que eu fui no shopping center de farinhas, que é essas lojas, eu fui lá e eu achei assim, pronto, agora tô no paraíso, né? Comprava farinha de arroz, dava tudo errado. Eu falei, não, agora eu tô aqui, agora tem. Cheguei lá, tinha farinha de amêndoas, tinha farinha de berinjela, tinha farinha de beterraba, tinha farinha de arroz, tinha farinha de grão de bico, tinha farinha de... Eu levei uma sacola gigantesca para casa de farinha de tudo, porque eu achava que na minha santa ingenuidade, que era farinha. Eu comprei várias farinhas, agora ia sair comida gostosa, né? E não é assim que acontece. Logo, se você também não sabe o que comprar, vai desperdiçar, vai ser caro, vai jogar fora. Gastei uma fortuna, não saiu comida e ficou lá aquelas farinhas que depois não sabia nem o que fazer. Então, eu quero te mostrar como você, além de poder gastar o mesmo valor, você ainda pode economizar. Tem um prato que ele é muito tradicional, ele é um prato milenar, que é o pão. Quem não gosta do pão? Quem que não ama um pãozinho com manteiga na torradeira, de café da manhã, né? De café da tarde? Pão a qualquer hora. Ai, que delícia! Pão é bom demais. E tem pão sem glúten. Tem pães deliciosos sem glúten, tem pão francês sem glúten, tem pão de hambúrguer sem glúten, tem pão de tudo sem glúten. E pães muito mais gostosos do que tradicionais, tá bom? Olha só, pão francês que nós vemos que a maioria das pessoas consomem, qual é o valor? Não sei porque faz uma infinidade de tempo que eu não passo nem na frente da padaria, né? Mas eu vou chutar. Ele deve estar o quê? Uns R$ 8,90. Se alguém saber o valor, me fala. Mas ele deve estar uns R$ 8,90 o quilo. Tu vai lá, vai comprar para uma família uns 10 pães. Vou supor que gastou R$6, tá? Anota aí esse preço. Quem que passa perto de padaria e sabe o preço do pão, me fala. Ai, amo. O pão é paixão nacional. Vem lá do tempo de Cristo, gente, dividia. O que fez mal foi o trigo, que ele foi modificado, que eles pegaram aquelas sementes e foram fazendo pioramentos genéticos, né, que eu costumo chamar. Não foi melhoramento, foi pioramento. Então eles foram modificando, mexendo e mutou completamente. O grão do trigo, para ele ficar assim, adaptável a qualquer solo, a qualquer clima, para ele ter uma boa produtividade, foi mexido 55 milhões de vezes, se não mais. E o trigo passou a fazer mal, ele passou a não ser mais digerido, aquela molécula do glúten pequenininha, nosso organismo não reconheceu. É como se fosse passar aquele código de barra até um certo período, o código de barra passava, depois de um certo período, quem já teve uma impressão de um código de barra ruim, que não lê, é a mesma coisa. O nosso organismo, o nosso intestino, onde vai digerir a molécula do glúten, vai quebrar, ele não lê. Ele não identifica, então aquilo lá vai causando alergias, vai causando irritações, vai causando inflamações. E é isso que aconteceu. Mas nós não deixamos de amar o pão, né? Quem que não gosta de um pão? O pão é pão. Pão é pão. Então, eu vou colocar aqui que gasta R$6 para consumir o pão francês, 10 pães franceses, vai lá tomar no café da tarde, vai comer o pão. Daí, ai Bruna, mas eu não consigo deixar o pão porque o pão é pão e pão sem glúten é muito caro. Eu fui olhar em uma loja
porque eu falei, não pode estar tudo isso. Em alguns mercados você encontra um pacotinho pequenininho de 100 gramas por 12, 13 reais, de marcas bem famosas, assim, Jasmine, marcas conhecidas. Eu vou colocar aqui, de uma outra cor. R$ 12. Já dobrou, né? Já começou a ficar mais caro. Então a gente já fica assim, essa troca eu vou gastar. Mas eu falei, não, eu vou mostrado uma receita de pão e que até me surpreendeu, porque fazia tempo que eu não calculava custo. Eu até brinquei com meu marido que desde a época que eu não vendia mais, eu parei de fazer custo, de fazer cálculos, né? Para saber o quanto de fato em centavos, em reais, em todas as frações decimais custava para fazer um pão em casa. Daí eu peguei uma receita simples de pão, básica. Coloquei a receita aqui e eu falei, eu vou escrever para saber quanto que sai fazer o pão em casa. Olha só, comprando farinhas versáteis que você vai utilizar para várias preparações, aquelas farinhas que são coringas, que vocês têm que ter em casa, que vai ser para fazer pizza, que vai ser para fazer bolo, que vai ser para fazer pães, lembra? Então, olha só, farinha de arroz, farinha de grão de bico, fécula de batata, fécula de mandioca, azeite de oliva, ovos, fermento biológico de pão. A farinha de arroz vai 100 gramas. E daí eu coloquei R$8, que é o valor que eu pago. A farinha de arroz integral, R$8 o quilo. Aí 100 gramas sai 80 centavos. A farinha de grão de bico, R$15 o quilo. A 100 gramas sai R$1,50. Nessa receita vai 50 gramas de fécula de batata, R$9,90 o quilo. Sai 46 centavos, 45 com 9,99, né? 46 centavos a 50 gramas. Fécula de mandioca, mais conhecido como polvilho doce, R$9 o quilo. Vai pagar a 50 gramas 45 centavos. Azeite de oliva, R$18,90. Oh, Bruna, como azeite de oliva é caro. Sim, e usem. Por quê? Você vai usar 15 gramas, vai sair 57 centavos o azeite de oliva. Quer substituir por óleo de coco? Vai sair o mesmo valor. Só que olha a diferença da gordura que você vai estar utilizando. Uma gordura boa, uma gordura que você sabe que vai lhe fazer bem, que não vai prejudicar, né? Então, R$18,90. E se você for pensar quantos pães você faz com o azeite de oliva, que tem 500 ml, R$18,90, 57 centavos, 15 gramas, então é muito pão. E fermento. Fermento é 5 gramas, o pacote da Fleischmann com 500 gramas de fermento biológico é R$20 o quilo, então sai 20 centavos o fermento. E ovos, vai um ovo nessa receita. Então, ovo também é outro ponto. Ai, Bruna, R$6,98, 12 unidades. São ovos de galinhas livres, ovos de galinha caipira, que eu sei que elas ficam lá ciscando, que elas tomam sol, né? Elas pegam sol, que é o mais importante, porque senão fica aquele ovo sem vitamina. De nada adianta pegar, eu só como ovo frito, ovo mexido, tudo é ovo, passa a dieta do ovo. Só que daí vai lá e compra aqueles ovos de granja, que tem pouquíssimo nutriente, porque elas ficam lá enclausuradas, não vêm à luz do sol, ficam amontoadas, não se alimentam direito, é complicado. Não, se for para escolher, não compra, fica vegana. Escolhe ovos de qualidade também. Então escolhe ovos de galinha caipira, galinha livre. E no mercado você encontra. Geralmente ele está escondido,
mas você encontra. Aqui eu consigo de produtor. Então tem ovos, aquele com a gema bem amarelinha, bem fresquinho, que não se esfarela inteiro, né? Eu digo que se espatifa. Quando o ovo é de granja, que ele não tem nada, ele não tem nem força, você coloca assim, parece uma água, é horrível. Enfim, ovos de boa qualidade, você escolheu. Daí, aqui sai um pão delicioso, um pão de forma, sem glúten, macio, que você coloca na torradeira e come o pão inteiro. E esse pão vai ser para o café da tarde. Quando eu vi qual era o valor em reais para fazer esse pão, eu falei, não pode. É muito, muito, muito menos do que você imagina um pão. Esse pão, olha só, vou ficar aqui, que eu anotei. Deixa eu achar onde que eu anotei. Ah, achei minha anotação. Olha, você consegue ver R$4,56 para fazer o pão. Eu não coloquei água, né? Porque água, né? Não vai o valor significativo. R$4,56 para fazer o seu pão. Saiu menos que o pão de padaria horroroso que vai te fazer mal, cheio de ingredientes ruins. Olha a diferença. Você fez um pão sem glúten delicioso na sua casa, fofíssimo, suculento, né? Aquele pão que fica assim, ai. E olha só, para fazer pão francês, não sai diferente disso. Os ingredientes muda a proporção, muda a maneira de fazer, mas lembra sempre, os ingredientes base, eles são todos os mesmos. As farinhas sem glúten, eu já falei para vocês, tu vai usar uma farinha de base, uma farinha de maciez, uma farinha de liga, e todas elas são as mesmas, tu vai utilizar para fazer várias receitas. Então, independente de fazer um pão francês, de fazer um pão de forma, não vai sair diferente disso. Olha quanto vai lhe custar. Você viu que você não gasta nada a mais e ainda economiza? Isso é maravilhoso, é bom demais, né? Quando eu vi o número, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer mais cálculos, porque fazia tempo que eu não fazia cálculo de quanto custa para fazer um brownie, um bolo, um pão, e eu me assustei, positivamente, é claro. Porque eu falei assim, não, eu acho que tá uns R$5,80, R$6, 5 e pouquinho. Quando eu vi que não chegou nem a 5, eu falei, olha... Daí, eu te falei que eu fui na loja e eu vi um pão, né? Sabe por quanto que eu vi um pão sem glúten? Chuta, um valor. R$20. R$20. Quando foi? Ah, já faz um tempinho. Mas enfim, o tempo não faz diferença. Teve uma aluna que ela começou a postar as fotos dos pães e daí vieram para ela, ai, você vende? E ela falou, Bruna, quanto que eu vendo, quanto que é? Daí eu falei, olha, tem que calcular o custo, tem que colocar a mão de obra, tem que fazer tudo certinho. Mas, em média, um pão sem glúten é vendido a R$18, R$20. E isso é meio que tabelado, né? A faixa de mercado. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas fazem, pouquíssimas pessoas conseguem fazer alimentos gostosos sem glúten. Então o valor é quase que imensurável, não tem preço. Mas o preço em média de mercado é esse. E eu olhei lá, R$20, um pão que os ingredientes nem eram tão bons assim, R$20. E você pode fazer na sua casa gastando R$4,56. Então, é tudo questão de
hábito e de escolhas, mudando a compra, mudando o perfil de compra, chega lá, começa a substituir o que habitualmente tu ia comprar, você consegue ter uma alimentação saudável, sem glúten e gostosa. Eu costumo dizer que o fato de buscar uma alimentação sem glúten é muito mais simples do que se imagina, é muito mais econômica do que se pensa. Que uma alimentação sem glúten, ela é básica, assim, não é uma alimentação, ai meu Deus, e agora o que eu vou comer? A base para cozinhar é alimentos de verdade. É fruta, é verdura, olha só as farinhas, farinha de arroz, farinha de grão de bico, mandioca, tudo isso você faz farinha. Só que a base são esses ingredientes, não muda. Então é muito mais barato do que você imagina, é mais econômico ter uma alimentação saudável do que pacotinho, pode ter certeza, toda a certeza do mundo. Para você fazer, por exemplo, deixa eu ver, deve dar uns 2 quilos de molho de tomate gostoso, delicioso, que depois você vai usar para pizza, vai usar para vários pratos. Você vai gastar ali mais ou menos uns 10 reais. Se você for comprar um sachê ou vai comprar uma passata, que é melhor então, que daí só tem tomate, você vai gastar 10 reais para 200 gramas e você fez 2 quilos. Então, proporcionalmente, fazendo, você economiza. Você consegue ter uma alimentação sem glúten sem gastar nada a mais e ainda economizar. Olha só que bacana! Olha, eu vou gravar, eu vou anotar. Comprei 4 pães por R$32. É muito caro. É muito caro, meu Deus do céu. A gente não tem nenhum mesmo prazer em comer. Porque você pensa, ai, eu quero muito, mas daí vem a privação por causa do valor, vem a privação que a gente vai comer e começa assim, ai, aquela dor, será que eu quero tanto comer assim? É complicado. Jesus amado, muito, muito, muito caro. Deixa eu responder a Valesca. Posso trocar o açúcar por uva passas? Então, o açúcar, ele pode ser trocado por qualquer outro meio adoçante. Tu pode trocar ele por fruta, tu pode trocar ele por mel, tu pode trocar ele por melado. No final de semana eu fiz uma trufa de tâmara. Não ia açúcar, era um doce, uma trufa doce. Gente, muito doce. Aquele doce assim que você não diz que não tem açúcar, que é quase improvável a possibilidade de não ter. E foi só com o doce da fruta. Então você pode trocar, se for uma fruta mais doce, mais açúcar, né? Vai dar, que é a frutose, para o prato que você estiver fazendo, para o bolo, para panqueca, para o que você estiver colocando. Banana, ela é um ótimo aliado como açúcar, maçã também, que pode ser utilizado como meio de adoçar. A Shirley perguntou, vai ter receita hoje? Não, teve só a receita do pão, mas sem o passo a passo dele. Eu só escrevi a receita. Na verdade, eu queria era mostrar, porque um dos empecilhos de fazer trocas, de fazer com que tenha alimentos gostosos sem glúten, é condicionar o preço. Ah, eu não posso comprar essa farinha, eu não posso comprar isso, Bruna, para fazer, eu não posso colocar no meu orçamento. Tudo é questão de você ver o que é prioridade. A tua prioridade é ter uma alimentação saudável sem glúten? É se sentir bem? É comer o que você deseja e não passar dor? Então você tem que buscar meios de fazer isso. Daí vem outro ponto. Ai, mas eu não posso comprar mais uma farinha. Troca a farinha. É isso que eu quero mostrar, que quando você quer, dá um jeito. Dá um jeito de substituir. Então, a maneira é não comprar a mais, é trocar.
Eu sempre falo e parece óbvio demais, mas nem sempre é. Então por isso que eu continuo falando. Você não vai gastar mais do que você já gasta. Você não vai ter que comprar mais coisas do que você habitualmente compra. Você vai trocar. Eu costumo dizer que é um estilo de vida saudável. Não vai ser uma refeição saudável, não vai ser, é um hábito, é um estilo. Por quê? Porque você vai trocar um meio de fazer o pão tradicional por um outro meio de fazer um pão sem glúten que te faz bem. Então, vai ser uma troca, uma substituição. Você não vai lá e compra a farinha de trigo mais a farinha de arroz, a farinha de grão de bico. Você vai deixar de comprar aquela e vai comprar as outras para fazer os alimentos. É uma troca. Vai buscar por alimentos de verdade, vai buscar em feira, vai buscar nesses sacolões que tem várias hortaliças, várias frutas. O primeiro passo é trocar. Não quer gastar? Tem como fazer sem gastar nada mais por isso. É trocando. É indo o tradicional, indo no supermercado, eu tenho que comprar açúcar. Eu não vou mais levar esse açúcar, eu vou trocar, vou levar outro açúcar. Eu vou então hoje, vamos dar um exemplo. Um dos pontos que faz gastar mais é não fazer, né? Por quê? Porque quando você não faz, você vai buscar pronto. E o pronto é esse preço. Não tem quem faça, então coloca quanto quer. Tudo que é muito escasso, tudo que tem muito pouco, a pessoa vai cobrar quanto tem toda a parte de trabalho, sim, tem, mas é uma questão de mercado. Não é porque eu gasto muito, eu te mostrei que não gasta. É justamente porque é um produto que não tem quem faça, não tem quem entregue. Bruna, não tem quem faça pão sem glúten gostoso. Muito pouco, muito difícil. Yara, não. A Yara me falou, eu copiei os ingredientes. Tem todo o passo a passo, tem a maneira como assa, tem o forno, é tudo uma junção. Eu sempre costumo dizer que a receita, ela nunca anda sozinha. E isso vale para todas as receitas. Se colocar água na ordem errada, vai interferir na receita sem glúten, ela não vai dar certo. Se era para bater 2 minutos, bateu 5, não vai dar certo. Se era para colocar no liquidificador e fez na batedeira, não vai dar certo. Se o forno era para assar o pão a vapor e assou a seco, não vai dar certo. Então eu nunca vou dar receita solta, receita sozinha. Nunca, 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 jamais. Quem é minha aluna sabe. Quem acompanha também, eu sempre dou acompanhado de como faz e do passo a passo. Eu sempre passo aqui diversas técnicas e meios para você não errar e ter comida gostosa. Então eu não dou receita solta sozinha, porque a chance de errar é gigantesca. E daí depois vai falar, a receita não funciona. De fato, receita sozinha não funciona. Ela tem que ter o passo a passo. Às vezes pode passar assim, eu fiz a textura, agora eu não sei se tá certo, se tá... E daí vai lá e coloca pra assar. E assou no meio errado, que influencia diretamente no pão. Essa aula é porque que eu não trago muita informação junto, deixa eu só falar. Porque senão fica muito confuso, fica a receita, fica o preço do pão, fica tudo misturado e a gente não consegue absorver tudo, é muita informação. Daí eu quero te explicar um detalhe do pão, você vai estar lá pensando no preço, então cada coisa no seu tempo. No decorrer da semana ainda a gente vai ter muita receita, então... Existe açúcar de tâmara, desconheço, mas ela é utilizada sempre a fruta para adoçar. Dá para fazer base de tâmara, por exemplo, para fazer base de tortinha de limão, para fazer base de cheesecake, enfim,
Para fazer base, ela é utilizada como açúcar, mas daí junto. Ai, Bruna, a tâmara como bolo, dá também. Daí ela é utilizada como açúcar, mas daí junto com a receita inteira de bolo. Amanhã nós temos mais uma aula às 8. Amanhã tem receita bem deliciosa para fazer, para colocar a mão na massa. Te espero, beijo!